basicamente, no Brasil, a gente importou os dois sistemas de proteção de espaços especialmente protegidos. A gente tem um sistema do Código Florestal, que vocês acho que trabalharam ontem, né, que a gente tem, basicamente, dois grandes pilares estruturais, que é a APP, né, e a reserva legal, e a gente tem o sistema americano, né, que são as unidades de conservação, né. Isso vem Parque Yellowstone, a gente importou tanto o sistema americano quanto o sistema europeu, que é baseado, o europeu, em limitações administrativas, e eu vou falar um pouquinho hoje mais voltado ao sistema de unidades de conservação e a sua interface com o licenciamento, né. A gente teve um grande avanço com a Lei Complementar 140 de 2011, que ela acabou com o critério de abrangência e significância do impacto para o licenciamento. O licenciamento ambiental hoje é por tipologia ou localização, né, o que facilitou, e estabeleceu diversas regras de cooperação entre os entes licenciadores, né. E nesses meus 20 anos de licenciamento, né, a gente sempre vinha discutindo se era vinculante, se não era, a demora dos órgãos em se manifestar, e a lei complementar ela trouxe grandes avanços quando ela diz que o licenciamento é pelo um único ente federativo e que a manifestação dos demais entes federativos interessados ela é feita de maneira não vinculante como regra geral. Pode passar? Só que, dentro do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que ela é tida como uma lei especial, a gente tem, dentro desse Sistema Nacional, a gente tem um capítulo que é sobre gestão e criação de unidades de conservação, e a gente tem o artigo 36, que fala da compensação ambiental. E, dentro desse artigo 36, que fala da compensação ambiental, que é uma medida compensatória que é paga para aqueles empreendimentos que causam significativo impacto ambiental, a gente tem um parágrafo 3º, que ele estipula a necessidade de autorização do órgão responsável pela administração da unidade de conservação sempre que o empreendimento cause significativo impacto ambiental, esteja sujeito à IARIMA. Essa autorização ela é vinculante. Tá? No meu entendimento, ela é vinculante e ela é uma regra especial em razão da regra geral. Em que pese a Lei Complementar 140 de 2011 diga que não é vinculante, para esse caso específico, o entendimento meu e da Petrobras é que é, sim, vinculante. Pode passar. E a gente tem, né, pelo SNUC, né, a criação pelo artigo 6º, quem faz a gestão, basicamente, de unidades de conservação são os órgãos gestores, o ICMBio, e essa função está dentro, né, das funções de gestão do ICMBio, que é proteger, fiscalizar e monitorar as unidades de conservação, né? Isso está na Lei 11.516 de 17. Pode passar. Então, o licenciamento ambiental de empreendimentos com IARIMA, só após a autorização, que a gente chama ALA, autorização de licenciamento ambiental pelo órgão responsável da administração da OCE. Só que, em licenciamentos sem IARIMA, quando o empreendimento causar impacto direto em unidade de conservação, ainda que ele se estiver localizado na sua zona de amortecimento, né, ou no limite de 2.000 metros da OCE, ou quando a zona de amortecimento não tiver sido estabelecida, essa manifestação não é vinculante. Apenas deve ser dada ciência ao órgão gestor, o qual pode se manifestar, aí nessa hipótese, de maneira não vinculante. Isso tem uma razão de ser, porque o empreendimento não causa impacto direto significativo, né? Isso não extrai do gestor da unidade de conservação o seu interesse e o seu poder de se manifestar, que vai ser ponderado pelo licenciador, que vai ter a última palavra.
Nesse sentido, inclusive, a portaria em direito ambiental, a gente tem leis, né, resoluções, instruções normativas, portarias, e, às vezes, essas portarias elas são bem profícuas, né? Por exemplo, no caso da Petrobras, os licenciamentos offshore são todos feitos com base numa portaria interministerial, porque a gente está esperando aí a edição da lei de licenciamento, né? Enfim, a gente tem a portaria 55 de 2014 do Ministério do Meio Ambiente, né, no sentido de que eventuais contribuições técnicas produzidas pelo ICMBio não têm caráter vinculante. Pode passar. Só que, na verdade, de fato e na prática, na vida como ela é, né, João, existem duas hipóteses que a gente pode, sim, dizer que têm caráter vinculante. Quando o empreendimento for de significativo impacto ambiental, que está no parágrafo 3º do artigo 36 da lei do SNUC, essa manifestação é vinculante, e quando o empreendimento estiver dentro da unidade de conservação de forma integral. Aí, sim, depende de autorização do Instituto Chico Mendes. Isso não tem previsão em norma do CONAMA, né, mas apenas na portaria 55, que é uma norma inferior, né? Mas, assim, no entanto, se for o empreendimento ou atividade desenvolvido dentro, faz parte da lógica, né, a exigência, e decorre de uma interpretação sistemática, né, porque não faz sentido o empreendimento estar dentro da unidade de conservação e a manifestação do gestor da unidade não vincular, né, esse licenciamento. Pode passar. Então, essa portaria ela acabou por ampliar, né, ela ampliou o conceitual, né, e ela incluiu também zonas de amortecimento. Aí começam as dificuldades. Porque uma questão é estar dentro da unidade de conservação, outra coisa é eu falar em zona de amortecimento. Quando eu falo em zona de amortecimento, essa manifestação, como eu já disse, quero frisar enfaticamente, não é vinculante. Tá? No meu entendimento, na minha leitura, né? Então, dentro do arcabouço legal, o que a gente tem? A gente tem a 9985, a resolução 428 de 2010, até que o colega falou antes, né? E a portaria 55. E a gente pode fazer uma síntese, né? No seguinte sentido, que nos licenciamentos sujeitos à EIA-RIMA, que possam afetar unidade de conservação ou sua zona de amortecimento, tem manifestação vinculante. E nas hipóteses de empreendimento ou atividade localizada dentro de unidade de conservação, ainda que não sujeito à EIA-RIMA. Então, por exemplo, na Petrobras eu tenho diversos empreendimentos lineares, como gasodutos, oleodutos, que perpassam diversas zonas de amortecimento. Nessas hipóteses, essas manifestações não são vinculantes para o órgão licenciador. Se esse gasoduto for interestadual, o licenciamento se faz no IBAMA, né? Então, exceto nas hipóteses acima que eu coloquei, né, a ciência do IBAMA, a ciência do ICMBio, ela é obrigatória, mas ela não vincula o órgão licenciador. O órgão licenciador vai ponderar essa manifestação e vai deliberar de forma fundamentada sobre o seu acolhimento ou não. Né? Então, ela não é obrigatória se os impactos possam afetar a unidade de conservação ou se esses impactos estejam na zona de amortecimento da unidade de conservação, ou se a zona de amortecimento ainda não tiver sido delimitada, localizado no limite de até 2.000 metros, localizados da UC, se ela ainda não tiver sido estabelecida. Pode passar, por favor. E aí é importante a gente dar uma olhadinha também na questão dos procedimentos, né? A instrução normativa do ICMBio 7 de 2014, ela estabelece procedimentos nos processos de licenciamento ambiental em curso no país, né, em qualquer esfera da administração pública. E traz a definição ampliativa da ALA, que é a autorização de licenciamento ambiental. O artigo 9 da portaria 55, ele tem que ser lido de forma extensível às unidades de conservação estaduais e municipais. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que aquele mesmo raciocínio que eu fiz para definir quando a ALA é vinculante ou não,
a gente entende que se aplica nos casos das unidades de conservação estaduais e municipais. Né? Sendo certo que o empreendimento, se for dentro de unidade de conservação, a exigência e a obtenção de ala e o cumprimento das suas obrigações é vinculante. Pode passar. Então, a autorização de licenciamento ambiental do CMBio, essas obrigações contidas na ala por meio de condições e restrições, que a gente chama comumente de condicionantes, né? Ainda que elas não estejam explícitas na licença ambiental, nessas duas hipóteses que a gente referiu, que for quando for a hipótese do parágrafo 3º do 36, ou quando for dentro, o empreendimento estiver dentro da unidade de conservação, elas continuam sendo exigíveis do empreendedor, né, caso elas não tenham sido adimplidas, e, portanto, elas equivalem a uma licença. Na licença, quando eu tenho uma condicionante descumprida, eu vou aplicar o 19 da CONAMA 237, né, que aí a licença ela perde a sua estabilidade e ela pode ser suspensa ou até cassada. E aqui eu tenho a mesma situação. Então, se essa condicionante não for cumprida, vai incidir o artigo 35 da Instrução Normativa número 7, de 14, né, porque ela integra esse licenciamento. Né? Então, ela pode ensejar a aplicação de sanções administrativas, de penalidades administrativas, em caso de descumprimento. Pode passar. E o artigo 19 da 237, que diz isso, ele está, em alguma medida, reproduzido no 35 da Instrução Normativa número 7, né, que ele diz que pode ser revisto a qualquer tempo, logicamente de forma fundamentada. Né? Então, o ICMBio, de forma motivada, ele pode modificar as condições e as medidas de controle. E, caso ocorra a violação dessas condições, ou alguma omissão, uma descrição falsa de informação devida feita nos estudos, ou alguma coisa similar, essa ala pode ser suspensa, ou ela ainda poderá ser cancelada. Pode passar. Então, caso o empreendedor ele não concorde com essas condições, o que ocorre bastante, né, porque tem todo um procedimento, isso começa lá com o TR, né, e isso é acompanhado, vem no termo de referência, o que vai ser objeto de estudo, esse estudo é elaborado, é apresentado, é feito um parecer técnico, até ser emitida a autorização. Só que, em algumas vezes, essas condições elas vêm, de alguma forma, pode acontecer, né, excessivas, e isso enseja o direito, né, do administrado de, eventualmente, questioná-las, e ele pode apresentar recurso dessa decisão, né, por intermédio do órgão licenciador, né, porque tem essa interface de regra, ela é institucionalizada com o órgão licenciador. Né? Isso está lá na própria Instrução Normativa número 7, de 14. Então, ainda quando há alteração do projeto licenciado ou do empreendimento, sempre vai haver a necessidade de uma nova ala, porque o que eu licenciei foi um outro projeto. Né? E se houve uma ampliação, uma alteração, essa ala ela pode ser alterada e, via de regra, eu teria que ter uma nova ala. Né? Isso está também na Instrução Normativa número 7, de 14, do ICMBio, e faz todo sentido. Né? Porque o empreendimento é avaliado, os impactos na unidade de conservação, a partir do empreendimento que está licenciado. Se eu alterar ele, os impactos serão outros. Né? Pode passar. Então, se as exigências do ICMBio decorram de uma obrigação legal, elas têm que ser observadas, sendo irrelevante haver manifestação formal do órgão licenciador. O que eu quero dizer com isso? Que, ainda que não sejam incorporadas, se elas decorram, por exemplo, questão de supressão de vegetação, por exemplo, né, eu vou ter sempre que fazer a recomposição, isso decorre de lei. Tá? Então, nesses casos, né, existe o dever prévio da recomposição, que está na própria lei do Código Florestal. Então, eu tenho uma interface de institutos jurídicos diferentes. Eu tenho a lei do Sistema Unidade de Conservação e eu tenho
o Código Florestal, que são bens jurídicos diferentes, mas que não é que se falar em superposição. Eles coexistem e eles protegem questões diferentes. Então, nesses casos, né, sempre vai haver o dever legal de cumprir a obrigação legal. Pode passar. A interlocução do ICMBio, por meio das alas, ela tem que ser direcionada pelo órgão licenciador, né? Então, assim, a partir da Lei Complementar 140, a gente muda o cenário, a gente tem um licenciamento único, e a articulação, como eu disse, via de regra, é com o órgão licenciador. E, na fase inicial do procedimento, quando a gente está vendo a viabilidade ambiental e locacional daquele empreendimento, né? Essa interface vai ser feita já a partir dos estudos, da definição dos estudos. Então, quando o empreendedor vai ao órgão e diz, olha, eu quero licenciar uma refinaria, né? No meu caso. Né? E tem uma unidade de conservação próxima, né? O licenciador vai mapear isso, né? E isso vai ter que ser, ele vai ouvir o gestor para já agregar nos estudos, né, aqueles impactos que possam afetar essa unidade. Só que, excepcionalmente, essa interlocução ela pode ser direta com o empreendedor, né? Quando vem a ala e eu vou fazer esse recurso, né? Mas a regra é que é com o órgão licenciador. Pode passar. Outra questão que eu acho interessante pontuar, que a gente podia falar bastante, né, Érica? Mas o tempo aqui não nos permite, né? Eu queria falar um pouquinho, muito brevemente, sobre a questão desses procedimentos, né? Então, essa questão das comunicações, às vezes, não é muito clara, né? Então, a comunicação acerca do pedido da ala, ela é feita entre o órgão licenciador e o órgão gestor da unidade de conservação. E o qual, por sua vez, responde diretamente ao órgão ambiental. Então, isso facilita para o empreendedor que ele vai falar com o licenciador. E o licenciador, por sua vez, que vai fazer essa articulação com o órgão gestor da unidade. E isso que a Lei Complementar quis estabelecer, isso foi um avanço, porque antes, por exemplo, eu tinha empreendimentos que tinham licenciamento pelo IBAMA e supressão de vegetação por vários outros órgãos, era uma dificuldade, os processos não corriam na mesma velocidade, isso era bem complicado, né? E a solicitação ela tem que ser feita antes da emissão da primeira licença. E ao órgão responsável da administração da unidade de conservação, ele tem um prazo para se manifestar, até o colega falou, né? Conclusivamente, né, após a avaliação dos estudos ambientais, e esse prazo ele é de 60 dias. Isso estabelece um ritmo para o licenciamento. Porque, se a gente olhar na 237, a regra é que licenciamentos sem arrima são até 6 meses, e licenciamentos com EA-RIMA até 12. Isso é mentirinha. Porque isso, na prática, não acontece, né? Quiçá pelo tempo que não só pelo tempo que se demora para fazer esses estudos, conforme o que vem no TR, mas, principalmente, pelo período de análise. E aí, o que acontece na prática, né, na vida como ela é que o órgão licenciador pede mais prazo, realmente os estudos são complexos, às vezes os empreendimentos são complexos, e, por óbvio, que o empreendedor vai concordar com isso, embora, logicamente, se queira obter essa licença, porque a via alternativa seria dizer não, e o órgão, aí, então, vai dizer o quê? Não vou te dar a licença, e tu tem que reiniciar o processo. Então, não tem muita alternativa, senão, né, discutir e tentar auxiliar o licenciador naquilo que for possível para que esses prazos sejam cumpridos. Então, dentro desse processo, a gente tem a questão da ala, né, que está dentro do licenciamento como um todo, e foi estabelecido esse prazo, né, e quando esse prazo de 60 dias não é cumprido o gestor da unidade de conservação, ele tem que justificar, né?
E eu tenho casos na companhia, na Petrobras, onde o órgão gestor da unidade não se manifestou no prazo, o órgão licenciador concedeu informalmente mais prazo, e, mesmo assim, a manifestação não veio, e o próprio licenciador, né, que acabou por estabelecer algumas condições, e isso é muito importante, porque, logicamente, todos os impactos têm que ser avaliados. Às vezes, a gente sabe da escassez de pessoal, da grande dificuldade que o ICMBio tem em fazer gestão de tantas unidades de conservação, a gente tem ciência disso, né? Mas a gente precisa também que os administrados tenham o seu serviço prestado, né? E a autorização ela deve ser solicitada pelo licenciador no prazo máximo de 15 dias, contados a partir do aceite do IARIMA. Tá? Pode passar. Acho que eu já estou no fim. Tem mais 2 só. O órgão ambiental licenciador, então, ele deverá, antes de emitir o TR, ele tem que consultar os gestores das unidades de conservação, né, quanto à necessidade e o conteúdo desses estudos. Porque, se ele não fizer isso, a gente já nasce com um processo deficitário, porque eu estou fazendo o estudo sem avaliação dos impactos que aquela unidade de conservação vai sofrer, e ninguém melhor do que o próprio gestor da unidade para saber quais são. Então, isso é algo que tem que ser observado, e quando eu tenho um caso onde isso não aconteceu, e a gente mesmo disse, olha, esse TR aqui não teria que ser complementado, porque não houve, pelo que a gente está visualizando aqui, não foi contemplada a questão dos impactos na unidade de conservação. Então, quem acompanha o licenciamento tem que ter esses cuidados técnicos, porque isso pode causar uma deficiência no processo que, lá na frente, só vai atrasar o resultado final, né? E os estudos específicos, né, eles devem ser restritos à avaliação de impactos do empreendimento na unidade de conservação ou sua zona de amortecimento a partir dos objetivos de sua criação. Quando a gente olha a própria Constituição, ela fala, no 225, ela fala o estabelecimento de espaços especialmente protegidos a partir dos seus atributos. Todo o SNUC ele é concebido a partir dos atributos da unidade. Então, cada uma RESEX, uma REBIO, um parque estadual, eles têm a proteção a partir de atributos específicos. E é a partir desses atributos específicos que vão gerar a criação da unidade de conservação, que eu vou ter os objetivos de conservação dessa unidade. E isso eu tenho que considerar, e não podemos aceitar também a extrapolação disso, porque tudo tem que ter limite, né? Pode passar, já estou finalizando, né? E o ideal, né, é que a unidade de conservação tenha um plano de manejo, né? Na verdade, pelo SNUC, eu tenho que ter estudos técnicos para a criação de uma unidade, isso nem sempre acontece, né? E o ideal seria que a unidade fosse criada já com o estabelecimento de plano de manejo. Na prática, na vida como ela é, o que viabiliza a elaboração do plano de manejo são os recursos da compensação ambiental, né, que eu tenho o decreto 4340 de 2002, que ele tem lá a ordem de prioridade, que é primeiro regularização fundiária, segundo elaboração de plano de manejo. Então, o plano de manejo, na prática, ele acaba sendo elaborado depois, mas o ideal no licenciamento é que o plano de manejo da unidade de conservação, que vai dizer o que se protege, como se faz essa proteção, quais são os objetivos, o que se quer preservar ali, qual é o limite desse cuidado com aquela área, que vai viabilizar. Então, o cenário ideal é que, tendo um plano de manejo já estabelecido, né, ele oriente a avaliação dos impactos. O problema é quando esse plano de manejo não existe.
E aí fica a critério único, exclusivo do órgão gestor, né? Então, aí, na prática, os cuidados que a gente tem com a equipe multidisciplinar de biólogos, engenheiros florestais que vão fazer essa avaliação, ela, infelizmente, fica num leque muito mais subjetivo, né, e muito mais amplo, porque não tem um manejo estabelecido, plano de manejo, né? Isso às vezes traz alguns complicadores, né? E ainda no artigo 2º da Resolução 428, por fim, já estou finalizando mesmo, o órgão responsável pela administração da unidade de conservação, ele deve encaminhar ao licenciador e ao órgão central do SNUC a justificativa pelo descumprimento, né, de qualquer prazo, né? Então, era isso que eu queria falar. Eu foquei um pouquinho mais em ala, não tanto em anuência, mas as unidades de conservação são uma realidade. A Unesco, inclusive, ela diz que a gente deveria preservar, no mínimo, 10% de cada bioma, né? Se a gente pegar, por exemplo, Mata Atlântica, quem lê, né, a Lei 11.428, de 2006, vai ver que, quando da edição da Mata Atlântica, a gente já tinha 8%, porque, basicamente, a gente está sedimentado, a população brasileira, em área de Mata Atlântica. Então, são biomas que precisam ser cuidados, né? Essa preservação é atual. Eu ainda convivo, acho talvez mais do que a maioria, com a questão das unidades de conservação marinha, né? Então, por exemplo, Abrolhos, quando a Petrobras obteve no leilão a licença para exploração, tudo que a gente queria e a gente forçou que acontecesse é que dissessem que a gente não podia explorar, né? O princípio da ubiquidade, né? Porque como que alguém me leiloa algo que eu não posso explorar, né? Porque aí eu tenho a questão do prêmio do leilão, que a gente quis resgatar, né? Então, obviamente, tem lugares que são mais sensíveis, né, que não devem ser explorados. Isso faz parte, até porque, embora não tenha alternativa locacional, no caso do business da empresa que eu trabalho, que o óleo está em determinado local, ele pode estar em outro também, e talvez a sociedade não queira que seja feito naquele local, e não quer, porque ali foi feita uma unidade de conservação. Tem uma restrição que deve ser observada, né? E, na verdade, essa lei do licenciamento que vai sair com a avaliação ambiental estratégica, né, que vai ter essa questão, e a própria ANP, né, com a própria avaliação ambiental que é feita depois dessa infeliz experiência que tivemos, já melhorou, mas, assim, avanços ainda precisam ser feitos. Então, era isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigada. É um prazer estar em Santa Catarina. Eu moro no Rio, mas eu sou sulista, e todo gaúcho gostaria muito de morar nessa terra, que a terra de vocês é linda, maravilhosa, e eu sou apaixonada por Santa Catarina. Muito obrigada.